Olá, amigos, colegas, alunos, estamos juntos mais uma segunda-feira e hoje é uma segunda-feira que eu tenho um convidado especial, que é o Dr. Bruno Bianco Leal, que já esteve conosco também lá no Congresso do IEPREV, no Congresso, 5º Congresso de Direito Previdenciário em maio, que nós tivemos a oportunidade de debater sobre a reforma da Previdência. E hoje ele aceitou o nosso convite, então já vou passar a palavra para dizer boa noite, Bruno. Boa noite a você, boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui. Para mim, sempre muito bom ouvi-los e poder falar um pouquinho, tentar trocar ideias aí, que eu acho que é assim que a gente consegue construir. O IEPREV é um parceiro aí de discussões, isso não significa que nós temos que concordar com tudo, né? A gente falar sobre isso hoje, mas sem dúvida que nós somos atores de um diálogo que é fundamental para o Brasil, né? Nós juntos conseguimos, nessa dialética, construir coisas boas. Acho que isso é fundamental e é um prazer enorme estar aqui contigo. Com certeza. Eu agradeço ao Bruno, né? O nosso público sabe que o IEPREV, ou até mesmo eu, embora eu seja mais de concordar até com a reforma do que o próprio Instituto, o Instituto em si tem uma postura combativa, nós oferecemos várias propostas de emendas, embora não conseguimos todas as assinaturas, mas tive o prazer de levar, conversar também com o pessoal que estava redigindo o relatório. Eu também, na Câmara de Deputados, tenho amizade com o Felipe Francischini, então também tive o prazer de estar lá no momento que foi aprovado, discutido na Comissão de Constituição e Justiça, e acho que é isso que o Bruno falou, né, Bruno? Nós temos que construir, não adianta, embora a gente pense diferente, eu acho que o importante é todos nós termos voz para conseguir conversar, e eu te agradeço porque você sempre deu essa oportunidade. Eu estive aí na secretaria, nós conversamos, comentei do Congresso, você foi um entusiasta, além de ter apoiado a ideia do Congresso, veio participar, e eu sou muito grata porque você ouviu nossos comentários e estava disposto a ouvir um pouco do que a advocacia previdenciária tem para dizer. Embora hoje eu não advogue, né, mas dou aula para os advogados, então me sinto um pouco da classe também. Bruno, qual que é o nosso tema de hoje? Então eu vou ser rápida, normalmente eu dou oi para todo mundo aqui. Pessoal, eu não vou dar boa noite hoje individual para todos, porque o Bruno tem pouquinho tempo, a vida dele está uma correria maluca por causa de tudo que está acontecendo, então nós temos pouco tempo, eu não vou dar oi para todo mundo aqui, mas fica um oi geral para todos que estão nos ouvindo com muito carinho. Bruno, o que é o meu convite para você, né, que nós dois conversamos na semana passada e conversamos hoje também? Queria que você trouxesse um pouquinho para o pessoal o que mudou. Afinal de contas, saímos da Câmara dos Deputados, fomos para o Senado, existe todo um caminho do legislativo que a maioria dos advogados desconhece. Eu mesma, às vezes, tenho que perguntar para uma pessoa ou outra, porque como nós não estamos tão habituados, a gente, às vezes, tem um pouco de dúvida de como funciona esse caminho. Queria que você contasse para o pessoal. Passou pela Câmara dos Deputados, veio para o Senado, muita coisa no relatório foi alterada, mas essa muita coisa tem reflexo prático? Mudou mesmo muita coisa? Ou continua muito parecido com aquilo que foi aprovado na Câmara dos Deputados? Excelente, Ana. Então, são dois pontos fundamentais. Primeiro é o seguinte, existe esse trâmite congressual, que isso é comum de uma proposta de emenda constitucional. Nós e todos os colegas advogados conhecemos muito bem, do ponto de vista constitucional, como é o trâmite de uma emenda, mas de fato você está corretíssima. No Congresso Nacional as coisas não caminham, não são exatamente como estão na Constituição. Obviamente que se respeita a Constituição, mas lá tem o trâmite que observa os regimentos internos. Então, uma vez aprovada na Câmara dos Deputados, saiu o texto da aprovação nos 2 turnos e foi ao Congresso, foi ao Senado Federal. No Senado Federal não há comissão especial. A comissão específica do Senado Federal é de mérito e é uma comissão também constitucional, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Então lá se discute constitucionalidade e também o mérito. Então logo sai da comissão especial, da comissão da CCJ, já vai para o plenário do Senado Federal. O relator, o senador Tasso Gereissati, fez algumas alterações, eu não diria que foram muitas, especialmente no texto da PEC 006, mas ele propõe no relatório dele já uma PEC que a gente chama de PEC paralela, que vai tramitar em conjunto com a PEC 006. Qual é a questão de trâmite aqui que é fundamental para que todos nos entendam e todos compreendam o que vai acontecer? O que for aprovado
no Senado Federal, já aprovado em 2 turnos na Câmara dos Deputados, não volta novamente para a Câmara. Já sai de lá diretamente para virar uma emenda constitucional, uma promulgação. Agora, o que for de dissenso, né, o que se inovar no Senado Federal, aí sim, por meio de uma PEC paralela, volta para a Câmara dos Deputados, para que lá seja votado novamente. Por que isso? Isso é uma maneira regimental de se poder promulgar aquilo que é consenso, né? E para que se possa discutir aquilo que não é consenso. Agora, em relação ao relatório, o que se mudou no texto específico da PEC? E que, por conta da mudança, e pelo fato da mudança ter sido supressiva, não necessita o retorno para a Câmara dos Deputados. Isso é um parecer já da consultoria da Câmara e também da consultoria do Senado. O relator retirou a questão do BPC, do benefício de prestação continuada, que trazia para a Constituição Federal o requisito de 1/4 salário mínimo, e também normas que pudessem criar um conceito de vulnerabilidade social em conjunto com o 1/4, né? A alteração que se propunha era uma alteração em linha com o que o Supremo Tribunal Federal já havia dito, que 1/4, né, o artigo 20 da LOAS, não era inconstitucional. No entanto, ele fez uma interpretação constitucional sem redução de texto, dizendo o seguinte: aquelas pessoas que se enquadrem num 1/4 do salário mínimo de renda familiar per capita terão a condição que lhe dê acesso, que lhe dão acesso ao BPC. No entanto, no caso concreto, aquilo não é uma restrição. Pode-se criar outros caminhos, ou pode-se pensar em outras formas que também dariam à pessoa a condição de vulnerabilidade, independentemente de terem ou não 1/4 salário mínimo. Então, isso era o que vinha exposto no texto constitucional. O relator tirou essa previsão. Portanto, tirou a previsão. Portanto, de fato, com o relatório do senador Tasso Gereissati, não se tem mais nada em relação ao benefício de prestação continuada. Eu repito, do ponto de vista regimental, foi uma supressão desse dispositivo, portanto, foi aprovado na Câmara, ele sai do Senado, vai ser votado sem ele no Senado Federal, mas não precisa voltar para a Câmara, é o entendimento regimental. Perdão. Outro ponto também de supressão, que sai direto no relatório, é a questão das aposentadorias especiais, na transição especialmente. Nós tínhamos um sistema de idades com pontos na transição das aposentadorias especiais. E os pontos subiriam, né, ao longo do tempo. O que o relator suprimiu? O relator suprimiu justamente essa escada. Então, se manteve um sistema de pontos da aposentadoria especial. No entanto, os pontos não sobem na transição. Eles ficam estáticos, desde o início até o fim da transição. Por que isso? A lógica, né, e aqui também eu tenho que dizer que foi uma conquista de estudiosos também que lutaram muito, alguns advogados também reclamavam do fato da aposentadoria especial subir com pontos. Então, os pontos subiam e eles alegavam que as pessoas que tinham aquelas aposentadorias mais com menos tempo de contribuição, por exemplo, 15 ou 20 anos, não de 25 nem tanto, mas é de 15 ou 20, pelo fato de ser exigida uma idade mínima, alegava-se que teria um prejuízo. Né? Desvirtuava o objetivo da norma, né? Era isso que muitas pessoas comentavam, que haveria, assim, desvirtuaria a ideia protetiva daquela norma. Eu, de fato, não concordo, até porque a gente tinha outras lógicas por detrás disso, né? Por exemplo, a lógica de que a pessoa não precisava manter o trabalho no mesmo emprego, a lógica de que a idade mínima era uma regra para todos. No entanto, o fato é que o relator se convenceu, e eu sempre te disse isso, e sou muito franco em relação a isso, eu defendo o que as casas do Congresso Nacional defendem. Acho que o bonito de um processo legislativo, e nós já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso, só nós, e também em público, né, mas muito mais só nós discutindo sobre isso, e é assim que funciona. Eu sou um entusiasta do Congresso Nacional, sou entusiasta das coisas que se constroem em conjunto. Então, eu sempre disse às pessoas: olha, vocês perderam. Não, nós não perdemos. O fato é que o processo legislativo é feito em conjunto.
E a beleza do sistema democrático é essa, desse sistema bicameral, de um sistema que prega ou que traz um processo legislativo, especialmente o de emenda constitucional, que é um sistema absolutamente complexo, e tem que ser complexo justamente por isso, para que a gente tenha todos os atores podendo fazer o seu papel. E se o relator, de maneira legítima, assim entendeu, se as pessoas que influenciaram também de maneira legítima, assim tem que ser, conseguiram demonstrar para ele um fato que, na ótica do Brasil e das pessoas que são interessadas nesse ponto que era legítimo, enfim, legítimo está. Né? Esse é o ponto fundamental. Repito, o executivo tem um papel que é no início. Sim. E no início, eu conversei muito com os colegas também da OAB, com alguns colegas do Instituto de Previdência, que me fugiu. Como que chama o Instituto de Previdência? Deu uma travadinha. Em Curitiba, não? O IBDP, eu acredito que você deve ter também assistido várias pessoas do IBDP, que também estão trabalhando bastante. Eles têm um papel importante, fundamental. Enfim, e a lógica é, para fins de transição, os pontos não são aplicados esse é o ponto fundamental. Esses são os dois pontos fundamentais da proposta que são alterados especialmente na PEC. Agora, o relator já traz também uma PEC paralela. Ele não cria a PEC paralela, mas ele já traz no bojo do seu relatório a ideia de se criar os raciocínios, as ideias, as propostas que virão no futuro na PEC paralela. Aí sim, outros pontos fundamentais que eu sedimentaria aqui, especialmente o ponto da entrada de estados e municípios. Eu acho que é fundamental, é lógico, ele é bom para o Brasil. O problema previdenciário não fica só no ponto de vista da União, mas também dos estados e municípios, e ele vai criar, dentro de um processo também democrático da PEC paralela, que vai ser votado primeiramente no Senado e depois volta para a Câmara dos Deputados, para que vote também em 2 turnos, eu acho que ponto fundamental dos estados. Mas eu também queria te ouvir em relação aos 2 pontos que entraram aí na PEC 006 e também na PEC paralela, acho que é fundamental. É claro que eu convidei você porque eu quero te ouvir, né? Mas eu vou dar minha opinião, que você conhece já. Em relação à aposentadoria especial, eu tenho uma posição diversa nesse sentido da PEC 6. Nesse caso, eu acho que, embora eu tenha ouvido muito engenheiros também, ouvi muito médicos falando, e assim, mudei um pouco alguns posicionamentos que eu tinha no passado sobre aposentadoria especial, confesso, mas ainda no que tange a essa mudança, eu achei ela um pouco brusca, você sabe, você conhece minha opinião, porque eu acho que a aposentadoria especial, ela tem um impacto, e aí você vai brigar comigo, mas eu acho que o impacto financeiro dela, em especial, não é tão alto, porque o que a gente tem de aposentadoria especial concedida é um número pequeno quando considerado o conjunto de aposentadorias que a gente tem no país. Então, em relação a isso, até porque para fazer a comprovação, né, você depende de tantos quesitos, tantos detalhes, que não é todo mundo que consegue aposentar na aposentadoria especial em si, e sem contar que tem aquela proteção à questão da saúde mesmo e tudo mais. Mas eu vi com bons olhos essa questão da regra de transição, Bruno, porque eu acho que ela quebra um pouco esse impacto que era tão severo. Então, eu acho que essa questão que veio no relatório, ela traz, assim, uma regra que eu consideraria um pouco mais justa, abrandaria um pouco esse braço pesado da reforma. E aqui, sem a gente discutir se a reforma é necessária, se ela não é, nem estou pensando nisso, eu estou pensando assim, considerando que ela vem nessa toada, né, e que ela está sendo aprovada, então eu acho que algumas regrinhas, quando a gente consegue quebrar um pouco a rigidez delas, a gente consegue transitar entre esses 2 regimes jurídicos com um pouco mais de suavidade. Quanto à questão dos municípios, eu sou super a favor, eu penso assim, agora vem a parte que, né, falando por mim, não falando pelo IEPREV, mas se é para regra valer para todos, aí eu não considero que eu poderia tirar os municípios e os estados dessa situação, porque, assim,
como ficaria essa regra se cada município e cada estado criasse uma norma diferente. Isso me preocuparia sobremaneira, e aí a gente estaria, né? Eu não vou usar o termo que costumo usar aqui no Sul, que poderia ser preconceituoso, mas viraria uma coisa maluca, né? Uma coisa louca. Que aqui a gente tem um hábito de dizer que é um samba muito louco, então eu vou parar por aí, mas vai ficar uma coisa muito maluca. Então eu sou a favor de que, se for o caso, tenha que incluir estados e municípios também. Mas isso eu falo por mim, né, Bruno? Não pelo IEPREV, porque daí o IEPREV tem suas próprias convicções. E aí, até inclusive, tem um comentário. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Então, até tem um comentário que o nosso diretor fez aqui, o Diego Leonel, né? Que ele falou o seguinte: olha, é uma pena, deixa eu ver se eu perdi aqui o comentário dele, mas ele fez um comentário interessante. Ele falou: olha, é uma pena não ter regra de transição na aposentadoria voluntária por idade no regime próprio. Que o servidor que antes precisava de 10 anos pode passar, em alguns casos, né, a 25 anos sem qualquer transição. Então, ele falou assim: olha, a gente falou muito do regime próprio, regime geral. E ele falou, lembrem de falar do regime próprio também. Sem dúvida, acho importante falar sobre o regime próprio. Ana, veja uma coisa. Um ponto fundamental, e sempre que se discute reforma da Previdência no mundo todo, você muito bem sabe, você é uma das grandes estudiosas do assunto no Brasil, o que nos toca é a transição. Isso é muito simples e compreensível. Por quê? Porque as pessoas que estão no mercado de trabalho são influenciadas pela transição. Sim. Então, se fazer uma reforma da Previdência, em grande medida, é calibrar a transição. E o que nós fizemos? Nós tentamos fazer o seguinte: quando propusemos, o Congresso Nacional se entendeu. Né? E agora o senador Tasso muda alguma coisinha na transição, porque entende que foi necessário. E o motivo é muito simples, a ideia é lógica. Quando se faz essas mudanças na regra de transição, pensa-se o seguinte: primeiro ponto é, garante-se 100% de direito adquirido. Quem já está aposentado, quem já pode se aposentar, não pode ser mexido. E é por isso a nossa pressa. As pessoas pouco entendiam por que a gente tem pressa na reforma da Previdência. E eu sempre dizia, Portugal não fez na hora certa e acabou tocando o direito adquirido, que é um horror. E foi para o Tribunal Português, foi para o Tribunal Europeu e se disse o seguinte: olha, ainda que a gente garanta direito adquirido, aqui nós vamos fazer uma exceção, jurisprudência de crise. E a gente vê que o Supremo já começa a pensar em jurisprudência de crise. Obviamente não muito denso, não ainda muito convicto, mas o Supremo já está tangenciando esse assunto. Né? O que certamente, em uma situação como o Brasil vive, não só na questão previdenciária, vai ser inevitável, por conta da reserva do possível, por conta de outros fatos como a gente fala de escolhas trágicas. Então, são todas doutrinas que a gente vem estudando isso. E com a falta de dinheiro, certamente vamos chegar nisso. Agora, por que é importante calibrar a regra de transição? Porque é ela que toca todos os brasileiros. E o que nós pensamos em relação à regra de transição do servidor público? A ideia foi muito simples. Como o servidor público já tem uma idade mínima, nós calibramos com idade mínima e pontos. Calibramos com idade mínima e pontos. E o relator, na Câmara, que é o deputado Samuel Moreira, trouxe a regra do 100% de pedágio, que vai contemplar também essas pessoas que o seu diretor pode estar dizendo. Agora, tem que ser muito claro com todos. Ela contempla as pessoas que estão mais próximas. Por que isso? Porque a calibragem bem feita de uma transição, ela prestigia quem está mais próximo e acaba afastando, né, à medida que as pessoas vão ficando mais longe. E quanto mais longe a pessoa está, mais próxima ela está da regra permanente. Por isso que a lógica da transição com 100% do pedágio, ela caiu bem e garantiu integralidade e paridade para quem estava mais próximo, e tentou também amenizar um pouco a regra transitória, seja no regime geral, seja no regime próprio. E qual que é a lógica de tudo isso? A lógica é o seguinte: na Câmara se prestigiou um pouco mais transição, e agora no Senado, especialmente por conta das pessoas que aposentam com aposentadoria especial. Eu acho que é bem por aí. Outros pontos fundamentais que eu queria comentar contigo aqui, que muda na paralela. Se mudou pensão por morte, uma alteração de pensão por morte na paralela, que garante o salário mínimo, traz a lógica da portaria que nós fizemos aqui para garantir a renda formal,
para que nenhuma pessoa que tem uma renda formal inferior ao salário mínimo possa ganhar menos que o salário mínimo. Também dobra a cota, em vez de 10% para 20%, por dependente. Essa é a lógica da PEC paralela. Muda também tempo de contribuição para homens, que já se alterou por conta de uma emenda do PSB, só que se alterou só na transição, agora se altera também na regra permanente. Então, o homem também na paralela, busca-se que o homem também tenha os 15 anos, como a mulher, né, os 15 anos de contribuição. Incapacidade permanente por acidente, 10% a mais na aposentadoria por incapacidade em caso de acidente. Né? Para valorizar o trabalho, né? A ideia. Certamente. A ideia. E também reabre o prazo, dentro da PEC paralela, para adesão ao FUNPRESP. Interessante. Complementar. Pessoas que entraram pós-2013 já estão no regime complementar. Então, servidores públicos que ingressaram no regime ou ingressaram nos concursos públicos pós-2013 já estão no regime de previdência complementar. E aquelas pessoas que são anteriores a 2013 tiveram uma janela de migração. Voluntariamente podem optar por entrarem no regime complementar, que é vincular o seu benefício ao salário mínimo, ao teto do regime geral, e criarem uma lógica de previdência complementar. Então, ele reabre esse prazo, reabre essa janela também para as pessoas. Eu lembro aos colegas que a PEC paralela ainda não saiu, mas ela vem no relatório do senador Tasso Gereissati. Pode ser que ela mude, ela ainda será apresentada, caminhará em paralelo, e caminhando em paralelo, volta para a Câmara também. Por que eu digo isso aos colegas? Que esse é o ponto para que nós intensifiquemos a nossa discussão. Esses são os pontos, mais uma vez, de discussão. Então, a advocacia, os institutos como vocês, mais uma vez, entrarão na discussão. Óbvio, haverá discussão na PEC no Senado, sem dúvida, especialmente nesses dois pontos. Mas os pontos fulcrais de discussão renovada, né, discussão renovada, estarão dentro da órbita da PEC paralela. Sim. E aí sim retomaremos uma discussão que inicia-se no Congresso pelo Senado Federal e vai para a Câmara dos Deputados depois para se votar. Portanto, aqui mais um terreno fértil, mais um foco, eu diria, fundamental e maravilhoso da expressão máxima da nossa democracia bicameral, especialmente do ponto de vista de criação de emendas constitucionais. Aqui poderemos discutir mais e eu, você e os colegas estaremos aqui sempre prontos para discutir. Até porque esse é o nosso emprego, né, Ana? A gente tem que estar sempre pronto para discutir isso. Os colegas prontos para discutir a PEC paralela. Eu vou aproveitar a oportunidade e fazer alguns comentários ao que você colocou ali. Sobre o que você falou do STF, essa questão de jurisprudência de contingência de crise, eu queria dizer para você que eu já acho que o STF está assim desde 2014. A minha tese, até eu vou te dar o meu livro, eu esqueci de dar o meu livro para você. Em 2015, eu escrevi um livro sobre a jurisprudência do STF, e mostrando justamente o posicionamento que o STF veio assumindo ao longo do tempo, e que a gente denota, né, que esse argumento, que são os argumentos fora meta-jurídicos, que estão fora do corpo do processo, eles já têm tido uma importância para o STF muito superior do que o elemento jurídico em si. Eu faria uma discussão ainda que nós poderíamos levar a noite inteira, mas você não tem esse tempo hoje, porque você tem reunião daqui a pouco, que é a questão de que, para o direito previdenciário em si, eu não aplico a reserva do possível, pois eu vou te explicar por quê, você já deve conhecer esse posicionamento, né? Mas que para o previdenciário em si, como a gente tem a questão da própria contribuição, a gente está falando de um direito humano fundamental atrelado a uma contribuição, eu diria que para ele em si eu não aplico a reserva do possível. A reserva do possível fica para assistência e para saúde. Mas a gente vai ter muito tempo para tomar café e discutir reserva do possível. Então, mas eu quero dizer para você que eu concordo no seguinte ponto: o STF já tem demonstrado, sim, a forma que trabalha com o direito previdenciário. É um direito social,
mas para eles, até o presente momento, eu tenho visto aplicando a reserva do possível, sim. E a gente vê isso, por exemplo, em temas como foro decadência, desaposentação, em que a gente, embora a desaposentação não tinha um texto legal, né? Mas a gente verifica isso. E o que eu quero dizer com tudo isso? Existe uma discussão que eu já coloco para você, que é uma questão de futuro, né? Para a gente fazer aqui uma preleção de futuro, que é a questão do cálculo do benefício. E aí embora não seja nada alterado pelo Senado, mas eu coloco para você. Você acha que ainda há possibilidade de que algo mude no cálculo? Você que está vivendo esse dia a dia, o Senado ainda tem como apresentar alguma coisa, mudar alguma coisa? Você acha que o cálculo ainda tem algo que pode mudar? Já que você falou da questão das pessoas que estão na ativa e que, quando a pessoa está contribuindo, ela tem aquela expectativa de aposentadoria. E você falou do direito adquirido, isso me fez pensar nessa questão. O cálculo, eu acho que é uma das coisas que mais importa, que mais mexe com a pessoa que está contribuindo. Veja, o cálculo do valor do benefício é uma discussão muito longa, a gente fez dentro do Congresso, fora, e eu acho o seguinte, eu, com toda sinceridade, acho que a maneira que foi posta é uma maneira justa. E por que isso? O Brasil é um país muito generoso, e o Brasil tem uma taxa de reposição muito maior do que os países, seja os países aqui que se aproximam muito ao Brasil, seja em relação aos países da OCDE. E daí, em relação à reserva do possível, mas especialmente tentando sair um pouco da questão filosófica ou teórica, que eu acho que você está correto, que a gente tem que discutir, e muito, mas eu queria dizer um ponto fundamental. Chega um ponto em que o Brasil não tem mais dinheiro para pagar benefício. E o que acontece? Quem paga o pato, me perdoe aqui a total franqueza, são aqueles que estão aposentados, ou aqueles que estão muito próximos da aposentadoria. Então a gente chega a um ponto, e é por isso que Portugal enfrentou isso, Grécia, entre outros países, Argentina, mas alguns que tiveram graves problemas da Previdência. E olha, o Brasil vai passar por isso, não quer dizer que não vai passar, ou já está passando. Por isso que a gente tenta fazer alguns ajustes para que evitemos esse futuro ruim. E não é previsão alarmista. A lógica é muito simples, não tem dinheiro. Então, o que se pretende? Pretende-se fazer ajustes. O que foi que não o reajuste o ajuste no cálculo. Para fazer com que a pessoa ficasse mais tempo aposentada e, se optasse por sair antes, teria um benefício reduzido. E não mantesse. E práticas muito parecidas com a do fator. Lembro já que as pessoas que se aposentam por idade, quase 70% se aposentam com salário mínimo. Então, portanto, me parece que essa discussão foi muito sedimentada dentro do Congresso Nacional. E a população já entendeu. Agora, repito, o Congresso Nacional é soberano. Eu acho que essa discussão pode surgir na PEC paralela. Não vejo como ela vira dentro da discussão agora no Senado. Mas, repito, o Senado é soberano e pode vir a discussão. Na minha ótica, muito, muito humilde, e eu acho que esse ponto ficou um tanto sedimentado, né? Ele foi reconhecido pela população e ele mostra um ponto fulcral que é o seguinte: vamos trabalhar mais. Ele prestigia aquelas pessoas que estão trabalhando mais e aquelas pessoas que estão dentro do sistema e querem permanecer nele. Portanto, quanto mais eu ficar no sistema, quanto mais longe ou mais longevas as minhas contribuições, maior o valor do meu benefício. É uma lógica justa e que me parece que faz com que o Brasil entre num caminho que já devia ter entrado há muitos anos, que é o caminho dos países que têm previdências mais sustentáveis que a nossa, que é o seguinte: pontos fundamentais relativos a mais trabalho é prestigiado por meio do cálculo e não por meio de acesso. O Brasil, por muitos anos, confundiu esse tipo de coisa e prestigiava as pessoas que trabalhavam muito com acesso. E o prestígio das pessoas que trabalham mais tem que ser via cálculo. Então, quanto mais você trabalhar, mais o seu cálculo, maior o valor do seu cálculo-benefício. Agora, independentemente de tudo isso, todos os falar assim, o único problema é do pobre, né? Porque o pobre, por mais que ele trabalhe bastante, ele continua contribuindo sob salário mínimo. Então, a gente não tem como prestigiar muito ele, né? Isso é só uma ponderação que é fazer. Cortei você para falar isso, porque eu estava até concordando quando eu lembrei do pobre. Aí estragou. Não me cortou, não, você está corretíssimo. A gente vive num país que, de fato, é um país muito pobre. E grande parte dos benefícios são no valor do salário mínimo.
Sim. Então, como que a gente prestigia esse tipo de pessoa? Prestigia dizendo o seguinte: quem está no valor do salário mínimo não vai ser influenciado pelo salário mínimo. Então, a questão da mudança no cálculo não influencia o mais pobre. E ele continua com uma regra em que ele terá, independentemente da nova regra de cálculo, o salário mínimo. Isso é uma forma de prestigiar o mais pobre, né, de uma maneira mais progressiva. Não há dúvida, viu, Ana, e isso eu falo com muito orgulho, que essa nova Previdência prestigiou, sim, os mais pobres. É óbvio que não há sistema previdenciário perfeito. É óbvio que muitas pessoas ficarão insatisfeitas. Não há como, porque nós estamos pedindo que as pessoas trabalhem um pouco mais e ganhem um pouco menos. Nós estamos pedindo um aumento de alíquota, nós estamos pedindo uma maior contribuição, nós estamos pedindo um maior tempo de trabalho, mas isso mostra a cultura do brasileiro. E nós vimos isso. Nós vimos isso. Você é um agente que traz esse tipo de cultura previdenciária. O prestígio e a mudança do seu instituto em pouco tempo de vida mostra a cultura previdenciária. Mostra que os brasileiros, não só os advogados, e eu vi isso de maneira muito latente no seu evento, que é o maior evento do Brasil, que trouxe mais de 1.000 pessoas em um dia, e não só advogados. Sim. Não só advogados. Muitos contadores, muitos interessados, médicos, engenheiros. Por quê? Porque isso mostra a cultura do brasileiro. E essa cultura começa com vocês. E termina, ou ela ganha, ela entra no seu ponto alto quando os brasileiros começam a entender que ele precisa entender de previdência, quando as escolas começam a discutir previdência e quando as pessoas fogem do lugar comum e dizem o seguinte: eu não posso só pensar no meu umbigo. Eu posso e tenho legitimidade para discutir o meu caso. Isso é correto. Eu acho correto isso. No entanto, a discussão do macro, se for legítima, ela se sobrepõe à discussão do meu caso. Isso é maravilhoso. Isso é cultura previdenciária. E isso não tira a beleza da discussão, repito, do caso concreto. Então, nós, advogados, eu sou advogado, temos que discutir o caso concreto, lutar pelo nosso cliente, lutar pela questão específica, mas sem perder de vista a questão macro. Porque se o sistema entrar em colapso, quem paga somos todos nós. Sabe o que eu costumo dizer, Bruno? Vou dizer para você o seguinte: o que eu costumo dizer, né, para os meus alunos? Eu falo assim, olha, se fosse para falar em justiça, e aí você vai ouvir agora, porque eu vou falar que você já conhece minha posição. Se fosse para falar em justiça, essa reforma ela é injusta. Ela é uma reforma injusta porque quando eu combinei, vamos dizer assim, quando o Estado colocou as primeiras regras e fez um pacto com a sociedade e tinha uma determinada situação em andamento, que é aquela situação lá da Constituição de 88, quando trouxe a regra raiz dentro do bojo constitucional, naquele momento ele fez uma promessa. Eu sempre gosto de ser assim, quando eu digo para ele, olha, começa a contribuir assim, que você vai receber, como faz a contribuição X e vai se aposentar com Y, eu faço o que eu chamo de uma promessa. Eu tenho um pacto de confiança. O problema, eu sempre falo assim, é o que aconteceu no meio do caminho. E aí, no meio do caminho, nós temos problemas que não são só previdenciários. Nós temos problemas que são políticos, que são econômicos, que são sociais. Nós temos milhões de coisas acontecendo. E aí, nesse ínterim, tudo isso vai repercutir lá na frente. O que eu diria é o seguinte, eu posso, e sempre falo isso, no fim, eu concordo com parte da reforma. Para quem está me ouvindo aqui, né, falo, não que eu goste, mas porque, infelizmente, nós chegamos num ponto em determinados momentos, e eu não estou falando de déficit, porque se a gente fosse discutir déficit aqui, nós íamos discutir a noite inteira também, porque eu não concordo com o déficit da Previdência, mas chegamos num ponto que algumas coisas vão ter que ser alteradas. E aí eu gosto sempre de falar, a reforma não é justa, mas em razão de alguns acontecimentos, ela se tornou necessária. O que me preocupa? E aí eu pontuo para você, que eu não gosto muito daquela ideia de que os privilégios estão sendo cortados, porque muitos privilégios foram mantidos. E aí também daria mais uma noite inteira, eu vou te chamar o ano que vem inteiro, nós vamos ter que a cada 3 meses discutir parte dos problemas. Mas para dizer o seguinte, eu concordo com algumas coisas que você disse, acho que você realmente, muitos pontos são verdadeiros, o problema é que
muitas dos privilégios, eles ainda não foram resolvidos. E aí, quando você fala que essa reforma não ofende o mais pobre, isso me deixa um pouco em cima do muro, se eu concordo com você ou não. Porque, na verdade, eu acho que, assim, para quem recebia salário mínimo, ele vai trabalhar mais do mesmo jeito. Não vai ganhar nada mais com isso, só vai contribuir mais, que faz parte do que você chama da parcela de contribuição dele nessa reforma. O que me preocupa, sendo muito sincera, é que muita gente, como políticos, por exemplo, os parlamentares, os militares, essa situação deles continuou desse jeito. Vocês ainda vão ter mais um trabalhinho aí pela frente, concorda? Vamos lá, vou te responder rapidamente, até porque daqui a pouco eu tenho reunião, eu tenho que pedir desculpa. Está na tua hora já, meu Deus, é verdade. Mas vamos lá, vou responder. Olha, Ana, vem cá. O primeiro ponto é o seguinte: alguns pontos específicos da sua fala, obviamente que eu vou rebatê-los com todo o respeito possível, mas acho que é a dialética que nos faz crescer. Obviamente que seria interessante que todos aqueles que tivessem uma expectativa de direito fossem contemplados. Né? A gente sabe que o pacto ele vige só quando há direito adquirido. Se não há direito adquirido, não há direito. Mas, obviamente, temos que buscar o máximo, prestigiar expectativas também. Então, garantir sempre direitos adquiridos e, ao máximo, expectativas. E o fizemos da maneira que foi possível. Obviamente que não é tudo, nem tudo é possível. Né? E o segundo ponto, com relação aos pobres, eu vou te dar um número aqui. Na análise per capita, a reforma influencia, ou ela toca os mais pobres ali, numa ordem per capita em 10 anos, próximo de 10 ou 11 mil reais por pessoa. No regime geral, próximo a 150 mil reais por pessoa. Já no regime dos militares, próximo a 180 mil. Então, na análise per capita, de fato, há sim um impacto muito mais forte, que ele é progressivo. Pela primeira vez, se tira dinheiro do mais rico e dá para o mais pobre. Por exemplo, nós temos um subsídio nas aposentadorias, hoje, dos serviços públicos, como se fosse o meu exemplo, claro. Se eu fosse me aposentar com integralidade e paridade, se pegasse tudo que eu contribuiria na minha vida toda, e tudo que eu vou receber na minha aposentadoria, levando em conta aí, talvez, a minha expectativa de sobrevida, eu teria um subsídio de mais de 5 milhões além do que eu paguei. Nós estamos mexendo nisso. Outro ponto fundamental, em relação ao mais pobre. O mais pobre hoje já se aposenta por idade, com 65 anos e meio, se homem, e com 61 anos e meio, se mulher. E com 19 anos e meio de contribuição, tempo médio de contribuição. Como fica a situação desse cara, dessa pessoa? Muito pouco alterada. Ele vai se aposentar ali, talvez, com 65 anos, homem, 62, mulher, só no fim da transição, agora com 15 anos de contribuição, recebendo o mesmo salário mínimo. Portanto, não há alteração para ele. Não se muda a regra de cálculo para ele, o subsídio dele é mantido, portanto, também há ali uma manutenção muito clara da situação do mais pobre. Em relação a políticos são muito alterados, inclusive, com uma regra de transição muito brusca. Os políticos vão direto para os 65 anos, 62, ou melhor, 65 anos de idade. Então, há uma alteração muito grave para políticos também. Se altera a questão de políticos, eles podem optar por mudar de regime ou não, sabendo que o regime deles entrará em extinção. Daqui para frente, os políticos não é que estarão equiparados ao INSS. Os políticos entrarão no INSS por conta do que está previsto no artigo 40, parágrafo 13 da Constituição Federal. Então, de fato, é uma mudança muito significativa também para todos que ganham mais. Obviamente, Ana, não dá para a gente contemplar todos, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: os mais pobres foram contemplados, inclusive com a alíquota, que hoje contribui com 7,5%, 8%, e vão contribuir com 7,5%, a alíquota progressiva. O mais rico, aqueles que ganham mais, hoje contribuem com 11%, vão contribuir até com 17%, ali naquela alíquota progressiva de 22%. Então, de fato, há sim uma progressividade, mas certamente temos que discutir, temos que continuar a nossa discussão. Eu acho que a reforma da Previdência traz um ajuste constitucional e, além dele, vai trazer muitas mudanças infraconstitucionais. Temos a PEC paralela para colocar ali alguns pontos também. E eu, mais uma vez, te agradeço muito. Eu agradeço também. Bruno, eu estou quase te cortando porque eu prometi para a tua assessora que eu não ia deixar você atrasar para a reunião. Eu vou dizer que eu agradeço muito. Eu fiz algumas perguntas já tentando aglutinar as perguntas do pessoal que eu vi nos comentários,
mas o pessoal falando muito de transição dos parlamentares, a gente vai ter oportunidade de falar isso numa outra vinda tua, vou torcer para que eu consiga pegar outro espacinho sua na sua agenda, mas eu quero dizer o seguinte, olha, não é fácil mudar, não é fácil para ninguém, e eu acho que sempre vai gerar, claro, descontentamento, mal-estar. Eu mesma, quando li a PEC a primeira vez, odiei. Não é fácil, mas gostei bastante dessa parte da alíquota aí, porque eu trabalho com custeio, então essa eu achei muito boa. E é isso, Bruno, quero agradecer, porque independente da gente concordar, é isso que você falou, você está aberto a discutir, está aberto a pôr as suas ideias, e eu sempre te elogio porque você é corajoso, você vai nos lugares, você discute, debate, e você tem argumento. Embora a gente possa discordar dos argumentos, eu nunca vou poder dizer que o teu argumento não existe, ou que você não é um estudioso da matéria. Eu sempre digo isso, eu te conheço há muito tempo, eu sei o quanto você é estudioso, e eu sei o quão profundos são os teus argumentos também, embora diferentes dos nossos. Muito obrigada. Oi, pode falar. Eu sou fã e fã do Instituto, e fã daqueles colegas que estão estudando. E saibam todos vocês que sempre a mudança traz a oportunidade da gente crescer. E crescer em 2 pontos: crescer com as mudanças específicas e com os resultados que elas nos trazem, e crescer com a nossa oportunidade de divulgarmos isso. Vocês são uma escola, os advogados são, cada um deles, um centro de excelência para os clientes, para aqueles que estão em dúvida. Então, vamos aproveitar as mudanças para discutirmos e construirmos aí um Brasil melhor, com regras mais justas. E sempre estarei aberto, sempre estou à disposição de vocês. Seja por aqui, Ana, me ligue se quiser conversar mais, e se os colegas tiverem mais dúvidas, estarei à disposição também por e-mail, por telefone, sempre que precisarem. Um grande beijo a todos vocês, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigada. Eu sei que você já está super atrasado, você pode fechar o teu browser, que já encerra a tua participação. Beijo grande, a gente se vê qualquer hora, eu passo lá tomar um café. Estou te esperando aqui, um beijo, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Pessoal, então é isso, né? Tivemos aqui a participação do secretário especial adjunto da Secretaria da Previdência. Como nós conversamos, ouvimos as opiniões às vezes não são iguais às nossas, né? Mas são opiniões e a gente sempre tem que estar aberto a escutar tudo o que é dito pelas pessoas, por todos os lados, e fazer o nosso papel também. Ouvimos o que foi dito pelo Bruno, olha só, a PEC paralela, várias oportunidades de rediscussão da matéria. Então, nós temos aí o processo pode retornar para a Câmara dos Deputados e muitos outros tópicos podem ser trabalhados. Aí, um momento para que nós façamos aquilo que eu sempre chamo de trabalho de formiguinha, levar para o vereador, levar para o deputado, conversar com o senador novamente, quem não tem esse acesso, mas conversar na sua comunidade, conversar entre os advogados, ter o papel da OAB, que é um papel forte também, para que a gente possa chegar, né, num resultado que seja de comum acordo para toda a sociedade. Quero aproveitar aqui e mandar abraço agora para quem está comigo. Deixa eu descer. Hoje foi uma live num horário diferenciado, mas com vocês que puderam estar conosco, eu agradeço muito. A Viviane, nossa coordenadora, a Brunella Pietro, a Maria Helena Ubaldo, a Márcia Regina, a Kátia Diniz, a Lívia Piva, o Maurício Ocado, boa noite, Maurício, obrigada. A Marta Lúcia Guiar, o Anderson Grimger Ramos, meu esposo, Marcelo Fontes, a Verusca, a Shirley, a Maiane, queridíssima Maiane do Bernardo, Alessandra Crescencio, nossa coordenadora também, Fabrício Rufato, Andréa Novak, que trabalha comigo, Diego Leonel, Nayara Dornelas, que está sempre com a gente, nossa aluna super querida, a Meire Moreira de Paula, Marisa Chi, Valquíria, Shirdren, que nome diferente, quase errei seu nome, mas depois acertei. Deixa eu ver quem mais aqui. O Bernardo, chegou depois da Maiane, mas chegou, né, Bernardo? A Chiquinha Nascimento, quem mais? Augustinho, Mara Nova aqui, Pedro Santos, querido Pedro, um grande abraço. A Aparecida Naime, Angélica, Marcos Coelho, Marcelo Fontes, Valquíria Fátima, Verlaine, Sandra Gomes, quem mais, pessoal? Vai dando oi aqui que eu estou mandando um abraço para todo mundo. Só não estou tentando pular para não repetir. A Maria Helena Carreira Alvinho, um grande abraço também, né? Vamos, doutora Maria Helena, minha queridíssima, sabe que sou sua fã, agradeço pelo seu acompanhamento. Como eu disse, por mais que a gente pense diferente,
mas nós estamos sempre aqui ouvindo, né, os posicionamentos, e também a gente tem que aprender a ouvir. Às vezes não é fácil, mas a gente tem que ouvir e tentar aprender alguma coisa com esse embate. Vera Queiroz, Sandra Gomes, eu já tinha dito, né, Fernanda Cavalaro, deixa eu ver quem mais aqui que eu pulei, Gisele, professora de custeio, obrigada, Gisele, pelo parabéns, a Cláudia Maura Lago, e aqui todo o pessoal que está conosco, Charles Henrique, João Batista Opitz Neto. João, beijo grande, eu estou com o artigo quase pronto, hein, hoje rendeu 5 páginas, estou quase terminando o nosso trabalho. Regina Prado, Patrícia Porfírio, Elaine, Pascoal Batista, Bernardo Wagner, Verlaine Carneiro e Célia Mara, minha irmã também, que está lá escutando. Pessoal, então é isso. Quero aproveitar essa oportunidade e convidar vocês para acessar a nossa pós-graduação. Nós começamos com um produto muito bacana esse ano, preparado para essas alterações da reforma, com grandes nomes do direito previdenciário. A pós-graduação já iniciou na semana passada com a aula magna, mas vocês ainda podem, durante todo esse semestre, ingressar. Já fez uma pós-graduação, não está interessado em cursar uma pós novamente? Não tem problema, vocês podem cursar a título de uma especialização, de um curso de atualização, basta assinar um termo de que não querem fazer todos os percalços de uma especialização, avaliação, TCC, e vocês podem transformar a pós num grande curso de atualização. A pós está com um preço excelente, eu gosto de brincar aqui, que o Dr. Roberto, ele presenteou os advogados previdenciários com uma pós-graduação num preço maravilhoso, num preço muito, muito bom. Acessem lá o nosso site, conheçam o preço e verifiquem as vantagens. Quero aproveitar e fazer propaganda do meu livro, gente. Olha, meu livro, ele é de 2015, mas já que o Bruno falou do tema, eu vou aproveitar, ó, Direitos Previdenciários no Supremo. Aqui a Valquíria pediu, né, Valquíria? Tá aqui, ó, os direitos previdenciários no Supremo Tribunal Federal. Amor, faz um favor para mim, pega o livro do Serral que chegou hoje, tá lá em cima de todos os livros ali na mesa. Vou aproveitar e mostrar para vocês o livro que chegou hoje aqui em casa, da editora Paixão, que é do nosso queridíssimo, amado professor Serral, e eu hoje recebi o livro aqui. Então, não posso deixar de falar para vocês, fazer uma propaganda. Olha, o livro aqui, Operação Pente Fino. Então, vocês vejam que bacana esse livro do professor Marco Serral, que é um livro que ele trata aqui de todas essas questões da mini reforma da Previdência. Então, super indico, deixa eu colocar aqui, ó, Operação Pente Fino, professor Serral. Vocês entrem no site da Paixão Editores. Dá para ter o livro e-book digital, ou eu que prefiro, né, sou uma pessoa do papel, da biblioteca, eu prefiro o livro nas mãos, então tá aqui o livro também. Pessoal, beijo grande. Quem está conosco na pós, muito obrigada. Tenho certeza que vocês vão curtir. Nós fizemos um programa, um conteúdo, a gente está com um projeto pedagógico dessa pós-graduação incrível. Desde as questões básicas de custeio, desde as questões básicas de benefício, até questões constitucionais, principiológicas, mas não assim analisadas na teoria, aplicadas na prática. Depois nós temos um módulo especial de processo civil e um módulo especial de processo previdenciário. Na sequência, aulas especiais. O que são essas aulas especiais? Precificação, contrato, marketing jurídico, então tudo aquilo para tornar tanto o estudioso, que é advogado, como magistrado, procurador, um grande conhecedor da matéria previdenciária. Vou me despedindo por aqui, vou pedir para vocês carinhosamente compartilhem a live para ajudar a chegar ao maior número de pessoas, para que as pessoas escutem tantas coisas bacanas que o Bruno disse hoje, como você pode não concordar com a reforma, mas ele trouxe como funciona a aprovação, ele contou o que o parecer do Senado trouxe de modificação, ele trouxe para nós o que é essa PEC paralela. Então, compartilhe para que outros amigos, outros colegas também aprendam um pouquinho mais. É essa a ideia do bate-papo IEPREV Previdenciário. Toda semana, alguma novidade bem especial para vocês. O que está aqui? O João Batista, o Optis Neto, falou que ele tem, falta só a dedicatória, pode deixar. Quando eu for aí, eu vou fazer uma dedicatória especial e vai ser em breve, né? Nos vemos já na semana que vem, aí em São Paulo. Boa noite, Marta Lúcia, querida. Bernardo Wagner, é tudo nosso, até o próximo IEPREV. Silvia Regina, é isso aí, gente. Um beijo para vocês. Beijão, até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.